A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, programa de número 152, todas as semanas falando de cinema nacional aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, hoje eu vou bater uma bola com o Bruno Graziano. Fala, Grazi. Boa noite, Lucas. Viva aqui a Central Cine Brasil. Hoje falando de um filme lá de Contagem, né, Minas Gerais. Pessoal da Filmes de Plástico vindo com tudo. Produtora de amigos, né, que começou a fazer cinema há 10 anos atrás, com curtas-metragens, que envolviam atores e não atores e histórias próximas ao seu cotidiano lá em Contagem. E pouca coisa mudou em relação a esta prática, né? Esse filme que a gente vai abordar hoje, No Coração do Mundo, é um filme que rodou festivais aí Brasil e mundo afora, estreando comercialmente muito em breve, né? Hoje? Essa quinta-feira. Esta quinta-feira poderá ser conferido em circuito comercial. E é um filme que talvez é o filme talvez mais ambicioso da safra da Filmes de Plástico. Eu Lucas? diria que sim. Eles lançaram curtas, estrearam em longa-metragens com Ela Volta na Quinta, depois veio Temporada, os dois do André Novaes, e agora No Coração do Mundo, que é o longa de estreia de Maurílio Martins e de Gabriel Martins, que não são irmãos, apesar do sobrenome. E, na minha opinião, o filme estreou em Roterdã, veio agora para o Festival de Cinema Latino-Americano e estreia nessa quinta-feira nos cinemas. Na minha opinião, o filme mais ambicioso, com mais recursos da Filmes de Plástico até aqui. Eu gostei muito. Eu também gostei, achei um filme redondo, um filme muito bom. Tava lendo algumas críticas aqui antes de começar o programa e a maioria muito positiva, né? Mas me chamou a atenção a crítica do Inácio Araújo, que é um dinossauro aí da crítica. Deu 3 estrelinhas, né? Deu 3 estrelinhas, pontuou sobretudo os diálogos, né? O roteiro, que é realmente uma marca aí desses filmes da Filmes de Plástico. Esse realismo mineiro sem nenhum estereótipo e com muita graça e muitos diálogos ordinários, né? Mas muito bem temperadinhos, ricos, muito gostosos de ouvir. Colocou isso como um dos pontos fortes e enalteceu a ousadia, né? Da dupla que fez um filme com baixíssimo orçamento, um filme com menos de R$1 milhão de orçamento, e que a gente realmente percebe na tela uma vontade de alçar voos maiores em relação ao gênero, né? Um filme que começa como um drama típico, passa por uma comedinha de costumes de vez em quando e termina com quase como um suspense policial, né? E alguns lampejos de filme de ação. E é nisso que o Inácio Araújo colocou como uma dificuldade de o filme tomar forma, né? Quando ele se torna mais ambicioso, porém também ele enalteceu no final da crítica de que é um cinema promissor desses dois realizadores. Ela Volta na Quinta em Temporada, acho que tem como grande trunfo o hiperrealismo, ali, um naturalismo até, né? Tudo muito cru, tudo muito vida real mesmo, de pessoas comuns, de baixa renda ali de Contagem. No Coração do Mundo vai além mesmo, já começa com aquele moicano ali do Renato Moraes, não, o nome dele, que é irmão do Renato Novaes, perdão, que é irmão do André Novaes, que dirigiu os 2 filmes anteriores que a gente citou. Ali já me chamou a atenção, falou, opa, os caras vão usar aqui, vai ter mais fantasia, né? A fotografia já é diferente, você já percebe logo no início. E para situar um pouco o nosso amigo ouvinte também, No Coração do Mundo tem uma série de tramas, né? Microtramas ali, pessoas, mais uma vez, de baixa renda, que estão na correria, ali em Contagem, na periferia. Algumas delas se envolvem com atividades legais, enfim. São diversos dramas, mais ou menos interligados, e que no final desembocam no que você disse aí, no quase um thriller de ação. O filme cresce, se transforma um pouco. Pro Inácio, pecou um pouco, né, na transformação. Ele faz também uma observação interessante nesse texto dele na Folha, que ele acha que o filme exagerou na construção dessas subtramas e acabou, não sabendo amarrar isso muito bem, né? Ele acha que tentou construir subtramas que não
e não deu a devida atenção depois. De certa forma válido, não é tão bem amarrado isso. Mas eu achei que eles acertaram muito a mão na trilha, o filme... Outro ponto, né, em relação aos dois anteriores, que o filme cresce, que o filme é mais ambicioso, né? Trilha, fotografia, planos, né, diferenciados, ousam nisso também. E todos os personagens muito interessantes, um roteiro interessante. Eu gostei muito e achei que eles acertaram a mão, no geral. Se você levar a ferro e fogo aí essa cobrança, essa exigência por um filme impecável, né? Você realmente pode falar que o filme tem uma barriga ou outra, é um filme de 2 horas, é um filme que tem um ritmo, chamaria assim, interiorano, como assim né? Filmado em zonas de interior, famoso interiorão do Brasil, onde a classe média vulnerável é a imensa maioria e é onde os personagens habitam. Agora, essa rede de intriga, né, que os próprios diretores deram em entrevistas, a afirmação de que ela foi proposital e de que eles queriam realmente essa coisa meio... aí vai da minha colocação, essa coisa meio Robert Altman, né, como um grande nome do cinema americano que fazia isso com maestria, né? Uma rede que ultrapassa aí essa coisa dos vamos dizer assim, talvez de um casal principal e um casal coadjuvante. Na verdade, você tem aí 10 personagens com algum grau de relevância que no final você entende que todos estão meio interligados por um fato extraordinário, né? Quase um filme caracol ali. Quase um filme caracol de intrigas que se fecha, nesse caso, através de um crime, né? E o elenco é muito legal porque a gente tem a Bárbara Collen, né? Que tá em Bacurau, né? Sim. Que é um dos destaques de Bacurau. Tem a Grace Passodo, que fez o Temporada, que é uma atriz de renome do teatro mineiro e que agora tá sendo despontada no cinema. Foi homenageada em Tiradentes esse ano, homenageada em Tiradentes, exatamente. A Karen Telles, já onipresente, que horas a nossa famosa patroa de Que Horas Ela Volta, e a nossa querida mãe de Benzinho. E tá... Fez também aquele filme que ela contracena com um jovem, ela faz um casal, né, com... Isso, de um jovem que telefona a fim de aventuras... Né? Mas minha memória é uma merda e eu esqueci o nome. Vamos lembrar até o final do programa. E tem o Léo Pirata, a Kelly Kriefer, e o próprio Renato Novaes, que são atores da região e que ainda não haviam despontado para o cinema nacional. Além disso, o que mais realmente me intriga e o que mais me vamos dizer assim, me espanta nos filmes nesse filme sobretudo, mas em todos os filmes Filmes de Plástico, são os não atores, né? Ou os atores de primeira viagem. Né? Eles mesclam, eu acho que eles ganham destaque porque justamente por causa desse hiperrealismo, né? Se os atores conseguem um êxito em entrar nesse hiperrealismo, quem já está nesse hiperrealismo e só tem a diferença de que tem uma câmera e uma equipe por trás, mas de certa forma vive a sua realidade ali sem ter que pegar às vezes um ônibus ou uma estrada para poder filma no seu próprio habitat. Isso eu acho que eles acertam em cheio. O resultado é bem único, né? É bem único, é uma delícia. Você tem pequenas nuances ali do realismo mesmo, né? Acho que é um filme, eu acho que o filme deles são retratos antropológicos do nosso tempo mesmo, assim, em seus arquétipos, né? Da cidade de Contagem. Eu acho que a construção dos personagens, ela segue arquétipos, né? Se você quiser criar uma mitologia, eles mesmos falaram, né? Que o filme nasceu da junção dos 2 curtas, né? Os 2 curtas, que é o Contagem e o outro que me fugiu, Dona Inês. Acho que é isso, vou conferir aqui já. Quando você confere, são 2 curtas que eles fizeram na última década e que eles sentiram que as 2 histórias poderiam crescer para uma longa-metragem e assim nasceu No Coração do Mundo. Mas é uma certa mitologia que eles criaram e em Temporada a gente repara isso, né? A Temporada seria um filho mais, vamos dizer assim, otimista, né? Do No Coração do Mundo, porque vê certa beleza no cotidiano, vê uma certa leveza, apesar da rotina massacrante, né, dessa classe média vulnerável que a gente tanto fala. Né, é um filme mais romântico, um filme mais brincalhão, mais afetivo, enquanto No Coração do Mundo ele é cru. E apesar dele não ser um filme muito agressivo, apesar do desfecho, né, que a gente não vai entregar aqui, mas é um desfecho que segue aí a ação policial, ele é um filme mais pessimista mesmo, eu diria, né? Sim, tem o Nada, né? Acho que é o outro curta do Gabriel Martins e do seu parceiro No Coração do Mundo. A gente tá aqui batendo esse papo, não temos a presença de Paulo Silva Júnior,
Mas o Paulo entrevistou os diretores do filme. O Paulo bateu um papo no início dessa semana com o Maurílio e com o Gabriel, e também com a Grace Passou. E, enfim, falou um pouquinho sobre essa questão da origem, esse posicionamento de Contagem nas grandes telas, esse lugar, eu acho que tão pouco conhecido do grande público. Falou sobre essa questão de se fazer filme em um coletivo, né, que é a Plástico Filme de Plástico, perdão. E o curta chama, só desculpa me interromper, mas Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides. Isso, nada é um outro curta dos dois. Falou sobre essa transição dos curtas até esse primeiro longa dos dois. E nós vamos ouvir agora essa entrevista do Paulo, que começa trocando uma ideia com o Maurílio, depois o Gabriel entra na conversa e a Grace Passou acaba dando suas palavrinhas também. Vamos ouvir esse bate-papo então e depois voltamos para comentar um pouco mais sobre No Coração do Mundo. E quem quiser assistir esses curtas da Filmes de Plástico é só entrar no Vimeo Filmes de Plástico, que você confere eles na íntegra e gratuitamente. Eu até revi o Contagem, o curta, né, pra lembrar, tinha visto faz tempo e foi legal de rever. Queria que vocês começassem contando essa trajetória. Não é uma coisa exclusiva de vocês, isso acontece muito, né, de um curta lá de trás acabar crescendo e virando um projeto maior, mas acho que é interessante porque de certa forma isso conta um pouco a história da trajetória. Eu queria saber se vocês ficaram maturando aquele curta em todos esses anos ou se calhou de depois vir um edital, alguma coisa, vocês falarem, vamos aproveitar as histórias ali. Na verdade, eu acho que foi ele acontece em duas instâncias, né? Uma que foi quase que consequente ali ao lançamento, porque em 2012, no mês de 2012, que a ideia do No Coração do Mundo surge. Então, ou seja, o Dona Sônia tinha sido lançado há 1 ano, Contagem há 1 ano e pouco, 2 anos. Quando surge, veio por conta da gente exibir para algumas pessoas. Um amigo específico viu os 2 filmes em sequência, que a gente tinha feito um DVD. Ele viu os 2 filmes em sequência e falou que aquilo se parecia muito como uma mesma história. E ele é um sueco, ele não conhecia nada do nosso cinema. Ele assistiu isso e falou, cara, dá muita vontade de continuar vendo. Isso parece um filme só, eu assistiria outros desse. E aí a ideia veio, eu conversei com os meninos, então surgiu No Coração do Mundo aí. Estava muito próximo dos curtas, mas nenhum dos 2 curtas foi feito com essa intenção. A gente nunca pensou. O Gabriel já até fala isso, a gente pensava em fazer um prequel para saber investigar mais a vida do Marcos, da Ana, mas nunca tinha, durante o filme, nunca pensamos nisso. Quando vem a ideia do No Coração do Mundo, estava meio próximo dos curtas, mas aí, já estou falando de 2012, entre essa ideia e a rodagem, que é em 2016, eu acho que o filme ele nasce mesmo enquanto longa, bem separado dos curtas, assim. Tanto que a gente... são processos que ninguém precisa de assistir os curtas para entender ou para entrar no longa, e vice-versa. Se o Sol Contagem por conta própria também, o filme fala por si. Então eu acho que é um pouco isso, assim, essa ideia entre 2012 e 2016, ela foi se desvinculando cada vez mais dos curtas, né? Ficaram os personagens, ficaram inclusive os atores e as atrizes, né? Voltaram quase todos, mas o projeto de longa, ele foi tomando corpo próprio, assim, ele foi se estruturando, tanto que vieram novos personagens, os personagens mudaram, né? Mudamos características até físicas desses personagens, então eu acho que a partir de um momento passou a respirar por conta própria. No Coração do Mundo virou realmente um projeto à parte. A gênese é o Contágio, o Dona Sônia, mas ele é um filme que, enfim, ele anda, caminha, e é um filme que está lá, está completamente desvinculado, até temporalmente falando, né? O Contágio de 2010, os personagens voltam em 2016, 2017, numa história que teoricamente passaria antes dos acontecimentos do Contágio. Acho que tu falou e disse. Antes da gente entrar no filme, só mais uma coisa a respeito da Filmes de Plástico.
Queria que vocês falassem um pouco sobre essa coisa de trabalhar em turma mesmo, né? Acho legal quando a gente pensa filmes de plástico, como por muito tempo se falou no pessoal da Alumbramento em Fortaleza. Aí lembrei que o filme o Afonso e o João assinam juntos também, o Arábia. Filme lá do Recôncavo, Café com Canela, também assinado em dupla por, né, 2 jovens que se conheceram também na faculdade. Tem essa coisa, né, dessa geração, desse cinema de turma, de um é assistente do filme do outro e tal. Claro que não é uma coisa de agora, nem exclusiva do Brasil, mas queria que vocês falassem um pouco desse trabalho. E se você acha que tem uma tendência mesmo dessa galera que começou a filmar aí há 10, 15 anos, de uma democratização dos editais, do cinema chegando a outros lugares, se tem a ver um pouco o fato de vocês estarem assinando um filme juntos, desse jeito de fazer cinema? Eu acho que tem sim esse espírito forte de turma, que eu acho que diz respeito a uma coisa um pouco de geração, como a gente se viu enquanto geração, porque um grupo assim, que é até maior que a filmes de plástico, mas que várias vezes é até associado a filmes de plástico, porque a gente sempre foi chamado de um coletivo, sendo que na verdade sempre fomos nós 4 os sócios, né? Mas ao mesmo tempo, desde o início, porque os primeiros filmes, os curtas e até projetos de longa assim, que a gente fez com amigos, eram projetos que não tinham edital. Então esse esforço coletivo para poder fazer era necessário. Não tinha como fazer o filme sem isso, sem todo mundo doar-lhe um pouco a sua força de trabalho. Então isso naturalmente a gente foi fazendo outras funções, descobrindo como fazer, muitas vezes aprendendo a fazer outras funções, né? Que a gente talvez nunca inicialmente teria pensado em fazer mesmo. O Maurílio trabalhar como técnico de som em vários filmes, eu trabalhar com fotografia. Isso a gente foi fazendo por achar esse lugar do conjunto, porque a gente sempre gostou de produzir muito, a gente sempre teve muita ideia. Então essas ideias tinham que sair. A gente nunca esperou muito ter um aval ou ter muito mais dinheiro para poder fazer. As ideias iam saindo como elas precisavam sair no momento que elas precisavam sair. Então acho que, e nisso a nossa história é muito próxima desses grupos que você citou, principalmente Alumbramento, né? Então acho que vem de um momento, sim, do cinema brasileiro. Acho que vem de um momento de uma urgência muito grande de falar e aí ter equipamentos mais acessíveis, equipamentos tanto de som quanto de imagem que puderam chegar até as nossas mãos, assim, né? E que isso deu muita vontade de produzir, porque diferente de filmar em película, que cada take teria um preço mais alto, né? No nosso caso, eram câmeras digitais que você filmava muito, né? Você pensava, vamos fazer um filme esse fim de semana? Isso aí fazia um filme nesse fim de semana, como foi o caso do Pouco Mais de um Mês, por exemplo, e do próprio Fantasmas, né? Então, eu acho que essa possibilidade, aliada com uma energia muito grande de todos nós, de ter muita energia para produzir tanto, não ficar esperando, acho que criou essa sensação de turma, que hoje eu leio como uma ideia de coletividade e que faz, por exemplo, a Filmes de Plástico ter uma coisa muito particular, que é o fato de nós 4 opinarmos muito nos filmes, assim. E nós 4 temos sempre uma espécie até de coautoria, por mais que quem está na direção vai ter muito da sua personalidade, a gente sempre respeita o espaço de quem está dirigindo ali para pensar um filme, mas a gente está muito ligado em todos os processos, assim, da primeira linha de ideia, né, dita em uma reunião, até o corte final. Então, o Temporada tem muito do Thiago, meio do Maurílio, assim, No Coração do Mundo tem muito do André e do Ti. Então, eu acho que essa ideia de que esses filmes são nossos, e a gente sempre responde os filmes como sendo nossos, assim, eu acho que é uma consequência dessa forma como a gente aprendeu a fazer cinema, né? Para entrar um pouco no filme, por coincidência ou não, é a 3ª semana seguida lá no programa que a gente vai tratar de um filme que tem muita coisa do trabalho, né? Foi o documentário do Marcelo Gomes, né? Da cidade do Jeans, no Agreste. Agora o filme da Alice Riff aqui dos bolivianos em São Paulo, que está no Festival Latino também. Filmes de muita agonia e do trabalho, e do que vai ser a minha vida, e do trabalhar para vencer na vida, aquela coisa. Eu queria que vocês falassem um pouco de... o Temporada já tinha muito disso, e de trazer também essas situações de trabalho, né? Do Uber, de trocar de carro para conseguir tirar um dinheiro extra, da rotina de uma cobradora de ônibus, de tudo isso. Se relacionar mesmo, pesquisar esses trabalhos e ir a fundo e construir um personagem que vai ter situações muito próprias, né? De um trabalho. Como que foi essa construção para vocês? Eu acho que é um filme também sobre a falta de trabalho, né? Que é um fator, assim, acho que quando você convive
na periferia, hoje em dia, eu acho que posso falar até mais, né? O Brasil virou quase que um reflexo do Brasil. Eu acho que a ausência do trabalho, a agonia da ausência do trabalho formal, né? Da ausência do dinheiro, eu acho que ela tá bem estabelecida no filme ali, no personagem do pirata, né? O Marcos, ele é um cara que ele se adapta aos pequenos bicos e aos pequenos delitos, quase como um modo de sobrevivência, né? Claramente, ali mora com a mãe, acho que são coisas bem que refletem bem. Acho que dá para entender que ele dorme no sofá e que há ali uma série de coisas, um cara que já está com mais de 30 anos e que essa ausência do trabalho, que a mãe deixa isso muito claro, né? A mãe deixa muito claro sobre a vagabundagem dele aí entre aspas, né? Então essa ausência, e a mãe que também está ali na falta de um trabalho formal, vende produtos de limpeza para complementar essa renda, anuncia em alto e bom som que a filha de 17 anos já trabalha e coloca dinheiro dentro de casa. Então eu acho que antes mesmo de falar sobre o trabalho, eu acho que o filme busca esse modo de sobreviver com a ausência do trabalho formal. Quer dizer, todas aquelas pessoas trabalham muito, né? O trabalho ali da rotina da casa, da rotina das coisas, mas essa ausência do trabalho formal faz com que essas pessoas também vão se adaptando, e aí culmina nessa personagem, em duas personagens que eu acho potencializadoras disso, que é a personagem da Rose, que ela tem um salão de beleza improvisado, você vê claramente que a fachada é numa casa, então ela aluga um pedaço de uma casa e transforma num salão, e é real, aquele salão existe mesmo, e ela quer complementar a renda com o Uber, e na personagem da Selma, né? A Selma, a fala dela, não cansei dessa vida de correria, é uma correria porque você tem o seu dinheiro, eu brinco que quando a gente vive nessa situação do desemprego ou de trabalhar com esse trabalho informal, os seus planos, e aí o Donald Glover coloca isso brilhantemente em Atlanta, em um dos episódios, os seus planos para o mês seguinte. Você sobrevive naquele mês. Então ele fala, como é que eu vou investir em alguma coisa se eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa na semana que vem. Então eu acho que isso, a personagem da Selma, é isso, ela está ali fazendo foto na escola e é uma coisa que está começando. Ele fala isso, né? Pô, a gente começou agora, ou seja, ela antes daquilo, ela deve ter feito outras correrias para chegar a conseguir comprar aquela câmera, para chegar ali nas escolas para fazer. Ela também está ausente do que a gente chama de trabalho, né? Então essa massa de pessoas que inclusive nas estatísticas estão ali como desempregados, né? Ela sobrevivendo nesse emprego. Então, das poucas pessoas ali que tem um emprego formal, que tem carteira assinada, é a Ana no ônibus, que tem aquele trabalho que já não existe mais. Quando nós rodamos o filme, estava encerrando o ciclo de cobradores, né? Agora todos os ônibus é o motorista que cobra, e o Miro, que tem ali um emprego numa lojinha e a fala, né, de eu durmo com os 2 olhos fechados, eu tenho prestação para pagar, ele tem um emprego formal. Então acho que é um filme sobre trabalho mais nessa perspectiva da ausência do trabalho formal, de como que isso movimenta e gira as pessoas, os sonhos, as desilusões, as crenças dessas pessoas na periferia. Qual que é a responsabilidade de trazer Contagem, trazer Grande BH, pensando no alcance nacional e internacional desses filmes? Tem peculiaridades que vocês poderiam destacar, diferente de um filme do que a gente está acostumado a ver de morro e asfalto no Rio de Janeiro, ou de periferia e centro aqui em São Paulo, que são geografias diferentes? Aí o que tem de... O que vocês diriam para quem nunca teve em BH ou na Grande BH, por exemplo, que precisa transparecer no cinema de vocês? Nossa, difícil, né? Tem uma certa distância até para falar isso. Eu acho que, assim, dar um exemplo de uma pessoa mineira que viu a sessão ontem
E aí perguntou pra amiga depois, nossa, eu falo assim, né? Eu falo assim mesmo, amiga? Você fala assim. Porque eu acho que já parte por uma... por colocar em tela um jeito que a gente fala, que eu não consigo nem ter um distanciamento de ficar analisando o meu próprio sotaque, né? É o que eu... É o minha naturalidade, é assim, né? Mas quando a gente vê no cinema, a gente vê que tem uma riqueza de expressões e coisas específicas que são mineiras, de periferia de Minas, que eu não lembro de ver muitos filmes ou muitos programas de TV em que isso estivesse como uma coisa parte da história dos personagens e parte de quem eles são, e não como uma característica acentuada para ser algo jocoso ou para criar uma certa caricatura, né? Acho que a gente talvez ficou um pouco com certo estigma de esse sotaque que não era carioca ou paulista, ele ser um pouco usado como personagens secundários que eram meio uma caricatura dessa figura mineira, né? Como se existisse um ser mineiro que era encapsulado por todas essas personalidades que, na verdade, assim, né? Só da gente pensar esse filme e o tamanho do elenco dele, que é formado por uma grande maioria de pessoas que são mineiras, mas as pessoas falam muito diferente, né? A Grace fala muito diferente da Babi. O jeito de falar, o jeito de se expressar. Pirata fala muito diferente do Robert. Então eu acho que tem uma certa... Isso desde como é o sotaque, porque também essas pessoas vêm de lugares diferentes, de bairros diferentes, às vezes de cidades diferentes de Minas, mas até as próprias expressões que são muito ricas. Então eu acho que aí a gente tem uma espécie de mapa estético, assim, pelo jeito que as pessoas falam e são, que pra mim já traduz uma localidade suficiente e a própria geografia, né? A gente pensar que é um bairro que eu acho que é possível, com um pouco mais de atenção, ver no filme, é um bairro em que as casas estão em estágios muito diferentes de construção. Então tem casas uma do lado da outra que estão em estágios muito diferentes, né, de acabamento. Casa que está totalmente no tijolo, até casa que tem um acabamento mais caro, assim, que é uma característica do nosso bairro que é muito diverso, assim, tem muita gente diferente. Quando a gente cresceu, não era um bairro tão comercial. Hoje ele já é um bairro muito comercial. Então tem muito comércio, muito movimento. Então um filme... A gente ter feito esse filme lá há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se a gente tivesse feito, seria uma geografia já toda muito diferente. Seria um movimento de carro em filme muito diferente. Então tem uma coisa de um bairro muito em transformação. E eu acho que essas coisas são evidências que... estão na imagem, que a gente não precisa o tempo todo ficar apontando elas, né? Que eu acho que é só uma forma de que a gente já entende essas coisas num lugar de naturalidade. Então isso... eu nem conseguiria fazer um filme, diria, que eu acentuaria essas características com algum propósito, porque não faz sentido, né? Porque eu não sou assim, né? É isso, a gente representa muito... e o processo nosso de troca com os atores, elenco, com todo mundo... a gente meio que tá todo mundo em casa, né, de certa forma. Mesmo às vezes quem não é de lá, né? Porque a MC Carol chega no bairro, que é uma pessoa de fora, mas ela tá em casa, né? Ela tá ali construindo a identidade da Brenda, da personalidade dela, meio se divertindo, né? Então não existe um olho de cima que diz que o filme tem que ser uma coisa. O filme ele vai se construindo dos encontros. Então nisso eu acho que é uma identidade natural que se forma dessa periferia e que a gente nem precisou enfatizar um monte de coisa para as pessoas entenderem. Por exemplo, pessoas que comentaram ontem falaram assim, é muito doido como é muito presente o som dos vizinhos na casa das outras pessoas. Não é bem assim num bairro de classe média alta, sabe? Eu acho que em muitos lugares não é assim. E existe um som da periferia e uma ideia de que você está ouvindo, seja uma briga, seja uma conversa mais exaltada, de volume alto, de igreja que mistura com carro de som, que tem muito a ver, não vou generalizar com periferia, mas tem a ver com o nosso bairro, né? O nosso bairro é assim. Então essa paisagem sonora, que muito foi até construída, né? Ela só representa uma coisa que está lá, né? Você vê no filme e está tudo natural, mas é uma coisa que a gente enfatizou, mas de algo que a gente simplesmente ouvia todos os dias, né? Então é até difícil separar, distanciar um pouco para falar, porque é o que é, né? E tem uma coisa que é legal, né? Que é isso, que as periferias, elas são diferentes, né? Existem muitas, né? Periferias diferentes no Brasil, né? Não é um estado único de coisas, um espaço único. Elas se relacionam
com as cidades, né, com os tamanhos, com, enfim, com muitas coisas culturais, inclusive, né? Então existem muitas periferias mesmo diferentes. Agora o que eu acho que uma coisa específica, sei lá, diria uma característica que eu particularmente sinto é quando determinados trabalhos, eles, por exemplo, no caso do Coração do Mundo, para mim, eu não vejo que a periferia seja exatamente um tema, né? Acaba sendo, porque é um espaço, e o espaço faz parte do discurso, né? E o lugar, a cultura e tal. Mas à medida em que o filme ele não gasta um tempo tentando falar sobre ela, ele acaba gastando um tempo criando uma poética a partir dela, né? Então, é uma linguagem que se faz a partir dos elementos que estão ali, né? A partir do som que está ali, a partir de composições inspiradas naquela vizinhança, naquelas pessoas, do espaço, de tudo, né? É uma poética mesmo, uma linguagem que se cria a partir dali. Ali não é um lugar que está se olhando como um tema, como um objeto de estudo, né? Ali é um lugar da subjetividade, né? De criação de subjetividades, antes de tudo, né? Isso modifica, porque isso que modifica isso... obviamente eu não estou falando que só pode falar do lugar quem é dele, claro que não, né? Mas é claro que isso é uma modificação determinante, a perspectiva que a criação, os criadores, as criadoras têm de uma obra, né? Ali modifica completamente a obra, né? E, só que você falou do sotaque, eu fiquei lembrando disso, né? Que a gente está, inclusive, num momento, sei lá, eu ouço muitas coisas sobre pensamentos contemporâneos, de filosofias, assim, de filósofos contemporâneos, uma galera da intelectualidade contemporânea falando muito sobre a fala. Eu ia até falar com vocês, assim, falando muito sobre a língua, né? Sobretudo essa revolução que se tem em relação à noção de gênero, né? Essa tradução que se tem, assim, das línguas como uma reprodução de um patriarcado, de uma sociedade tão machista, vem modificando muito a língua, né? A língua falada, a língua escrita. As línguas também estão super em transformação, né? A fala e tal. E aí, nesse sentido, a fala como uma expressão feroz não de uma sociedade, não de um padrão de sociedade, mas de fato uma expressão do que a sociedade é uma coisa que tem se discutido muito hoje, tem se falado muito hoje, né? Todas essas coisas que tem se falado dos artigos masculinos, dos artigos femininos, né? Tem se falado muito da dimensão da fala como uma expressão do que se é de verdade e da fala como uma expressão também, às vezes, de uma opressão social, né? Então, à medida, o sotaque, ele é isso, ele é a expressão mais radical de uma pessoa, do que ela é, do lugar onde ela está, né? Ela é uma expressão... A gente aprendeu muito, né, da fala, da escrita como algo certo, como a gramática como algo certo, e como a fala como algo errado, né? Como uma licença, algo que foge da gramática, né? E hoje em dia tá se falando muito nisso, e eu acho que isso tem muito a ver, assim, com esse lugar da fala como uma expressão de uma realidade, né? De uma cultura. E uma última mais geral, quais são os filmes aí do cinema brasileiro contemporâneo, ou diretoras que vocês têm como referência, ou como parceria, ou que se reconhecem? Quem é a galera aí que de repente está num festival, tem um lançamento, vocês curtem assistir? Enfim, uma coisa mais geral da geração, das turmas, o que vocês curtem ver aí? De contemporâneo, acho que eu vou lembrar de filmes bem recentes, assim, que de algum modo comunicaram bem comigo, com as coisas que eu gosto e que eu aprecio. Eu acho que o mais recente é o Do Guto Parente e do Pedrinho. Eu
tá fácil numa lista minha de melhores filmes brasileiros dos últimos anos. E numa lista de melhores filmes que eu vi recentemente. Acho uma pequena obra-prima a ser descoberta, porque é um filme que não circulou tanto, né? As pessoas não foram ver no cinema, mas eu espero que isso possa ser corrigido. Tem os filmes da nossa geração que estão ali próximo da gente, que eu acho que reverbera muito no nosso trabalho, né? Baronesa, da Juliana Antunes, o Arábia, né? do João e do Afonso, que é um filme também que eu gosto muito. O Baronesa, a gente teve ainda o privilégio de estar ali como coprodutores, né? Mas não é só por isso, eu estou colocando o filme aqui porque eu acho realmente um belíssimo filme. E aí eu acho que tem também enfim, acho que sou até injusto assim, citar nomes, porque a gente vai esquecendo, não é uma pergunta de sopetão, você acaba esquecendo, mas eu acho que a gente também há uma comunicação muito forte com os outros trabalhos, né? Não só de Minas, mas acabei de citar um filme do Ceará, e aí o Guto monta o filme com a gente também, então tem uma certa comunicação com esse cinema, não só de longa também, tem os curtas, né? Vem uma geração muito foda de curta-metragistas aí, principalmente o cinema negro, né? Tá vindo uma muito forte, assim, uma geração de cineastas, né? Diretores e diretoras negros e negras muito com uma efervescência, assim. Roterdã esse ano, inclusive, teve uma parte da mostra dedicada ao cinema negro brasileiro. Então eu acho assim, eu vou tentar não ser justo, Gabriel vai complementar aqui, mas tem bastante, assim, eu acho que a gente é bem influenciado também por esse cinema da contemporaneidade, né? Ficaria citando aqui a Dirley, enfim, vários outros. Eu tenho sido muito inspirado, assim. Eu gostei muito de um filme recente que eu vi, que é O Chão, da Camila Freitas, que é um filme que vai estrear, acho que em breve, assim, que eu achei um filme bem sensível, assim, como olhar um tempo, assim, recente, como se aproximar de um movimento social, no caso do MST. E eu gosto muito do cinema do Ari Rosa e da Glenda Nicasso, que são mineiros, que estão filmando em Cachoeira, na Bahia, e que eu acho que a cada novo filme, assim, eu me interesso muito pelo que eles estão fazendo, assim, fico muito curioso. Tô sabendo que eles estão filmando uma comédia agora, então acho que é uma galera, você até mesmo citou, assim, né, como eu fico muito interessado por eles, e o Maurílio já citou esse movimento que é enquanto volume, é mais recente, de artistas negros, né, que estão se movimentando. Poderia citar o Vinícius Silva, da Zona Leste aqui de São Paulo, a Safira Moreira, de Salvador. Os Irmãos Carvalho. A Ana Pi, que é Belo Horizontina, que mora na França, que é dançarina, que tem um belo curta-metragem que está rodando por aí, que é o Noir Blue. E assim, nossa, tanta gente, né? E o Igor Gomes, que é lá de BH, que acabou de se formar e que é de um grupo que gosta muito de filmes de plástico e vem como um grupo de pessoas que acho que está tentando produzir com muitas ideias boas. O Marcelo Lin, que é da Serra, lá em BH, que está com um filme agora em processo de montagem que eu estou montando, chama Abdução, e já está filmando outras ideias, né? Então acho que tem muita gente boa, acho que existe um movimento muito bonito vindo das periferias, assim, que acho que agora, por mais que a gente esteja num momento tenso, assim, de ameaças e etc., do que pode ser o nosso cinema, né? Mas ao mesmo tempo tem pessoas muito criativas que estão vindo agora e que estão com muita força de expressão, que lembram muito a gente quando a gente começou, em termos de vontade e voracidade, assim, né? E que eu acho que vão mudar a cara do cinema brasileiro. Se é que já não estão mudando, né? Eu tenho muita esperança, assim, e fico muito alegre de sermos contemporâneos dessas pessoas, né? De ver uma galera muito criativa e, para além de ser criativa, acho que fazendo um cinema muito sincero, assim, que fazem um cinema que tem muito a ver com o que as pessoas são. Eu não vejo falsidade nos projetos, assim. Acho que muita gente se encontrando, né? Achando um caminho de se expressar, mas todo mundo tá vindo de um lugar que eles precisam falar sobre aquilo, eles precisam fazer isso, assim. Isso, pra mim, já me garante um respeito máximo por essas pessoas, assim. Independente se eu gosto mais ou menos de um outro filme, mas eu tenho um respeito máximo por essa sinceridade, assim. Tá aí, bela entrevista, belo bate-papo do Paulo Silva Júnior com o Gabriel Martins, Maurílio Martins e com a Grace Passot.
Diga. Entrevista muito boa, e eles citam, né, as convergências com o Baronesa, né, até a influência do Baronesa. Que não é da Filmes de Plástico, mas é um filme mineiro também, né? E que se passa na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente acrescentaria aí os filmes A Vizinhança do Tigre, né? Também. E talvez o Arábia também, né? Como filmes co-irmãos, talvez, assim, dessa vibe, né? Dessa Passam onda. por Tiradentes, né? Pela proximidade geográfica também, enfim. São aceitos nos festivais independentes, falam sobre temas urbanos contemporâneos, tem uma certa linguagem, um certo apreço pelo sotaque real da coisa, e contam histórias que, se a gente não se identifica como nossa história, a gente se identifica pelo que a gente encontra aí Brasil afora. É uma descoberta mesmo assistir aos filmes dele, né? Como os entrevistados disseram, não existe um arquétipo, né? Um só modelo do mineiro, né? Caipira, enfim, comendo capim. O mineiro é várias pessoas, né? Enfim. E tem esse cara suburbano, esse cara da periferia de BH, um tipo muito interessante, que sofre com os problemas dos paulistas, dos cariocas, mas tem esse sotaque, esse tipo muito particular. Eu fiquei bastante surpreso e feliz com o rap que inaugura o filme ali, o BH é Texas. MC Carol, né? Não, MC Carol tá no filme, mas o rap não é dela também? Não, é um cara, né, que canta. Eu vi quem era o cantor, já passo aqui também, mas não conhecia essa música, sensacional. O rap mineiro ali... Muito bom letra mesmo. Genial, enfim. E é isso, mas como eles dizem também na entrevista, tudo de uma forma muito natural, né? Eles estão fazendo o filme que é a realidade deles, que é o dia a dia deles, sem pensar muito, né? E vamos colocar isso aqui, vamos impor, né? Vamos retratar exatamente isso, vamos trazer isso aqui à tona, essa nossa particularidade. Parece que é tudo muito natural mesmo, até a questão dos sons, né? Que você compartilha com seus vizinhos quando se vive numa realidade como a retratada no filme. Tudo muito orgânico mesmo, e isso transpassa para quem está assistindo o filme. Esse comentário do som me lembrou o Som ao Redor, porque o Som ao Redor ele fala exatamente sobre isso, mas como isso começou a atingir a classe média alta, né? No Sim. caso, lá próximo da praia de Pina e de Boa Viagem, lá na região mais nobre de Recife, das praias. Mas como o jeito que eles falam, e realmente na periferia, isso já é uma realidade. Isso na verdade, é uma característica da periferia como semente, né? A periferia ela é um lugar onde as casas são mais próximas e mais amontoadas e naturalmente... Existe menos intimidade, né? A vida particular das pessoas é compartilhada. É compartilhada. O sentimento de comunidade realmente é maior. Por isso, muitas vezes o nome comunidade é usado para nomear Sim. essas regiões. E no Coração do Mundo, como eles falaram na entrevista, não falaram na entrevista, mas na verdade foi em outra entrevista que eu li, que nasceu justamente sobre isso, né? O No Coração do Mundo é onde você nasce, é onde você cresce, né? Sim. Esse é o seu coração, a né? atriz, a Grace, a Selma, acho que na passagem do filme fala um pouco, né? Sobre o que é o coração do mundo, né? Exatamente. E é aquela velha história, né? Pra falar, o melhor jeito de ser universal é falar sobre... A sua aldeia. A sua aldeia, exatamente. E o serviço aqui pros amantes da música, BH é o Texas, é uma música de MC Papo. Baita música, hein? Vale a pena ouvir esse rap mineiro aí, muito bom. Mais algum comentário sobre No Coração do Mundo, que estreia nessa quinta-feira nos cinemas? Eu queria só... Você falou da fotografia, né? Eu realmente gostei muito da fotografia, sobretudo dos planos, né? Realmente você vê um trabalho ali mais aprimorado em relação aos outros filmes. O Temporada, que é o que já está no Netflix e realmente teve um orçamento também, acho que um pouco maior do que eles normalmente têm, que são orçamentos baixíssimos. No Coração do Mundo não chegou nem a 1 milhão, que por um longa desse tamanho não é grandes coisas. Não, né? Não é grandes coisas se você quiser ter um valor de produção mais elevado. Só que eu acho ainda que eles poderiam... Porque o realismo já está no roteiro e na dramaturgia, né? Nas interpretações dos atores e tal, na busca pela direção desse elenco. Eu acho que a fotografia ela podia cada vez mais, e os melhores acertos do filme são quando eles fogem desse hiperrealismo. Eu acho que na sua linguagem, na sua estética, eles poderiam cada vez mais fugir dessa imagem mais digital,
mas até plastificado em relação ao que poderia ser algum... Não sei, aí já é uma opinião, né? De quem repara muito na fotografia dos filmes. É um adendo, eu acho que eles estão evoluindo e vão encontrar ainda o seu auge. Mas você acha que deveria voltar um pouco pra raiz e pro naturalismo e produzir menos? Qual que é? Não, eles já acertam, né, assim, em mostrar menos, iluminar menos. Já é um filme, mais, até pelo gênero, é um filme que tem mais contrastes, né, e isso é muito legal. E tem enquadramentos, impecáveis, né? Você não tem a capacidade de ter um filme muito movimento pelo orçamento. Então é um filme bem fixo, mas já tem alguns movimentos, tem algumas graças de linguagem. Porém, a textura mesmo do filme, eu acho muito digitalizado, muito vídeo ainda. Sim. E acho que eles conseguem, talvez na pós-produção, dar uma cara mais de filme, assim. É uma coisa que me chama atenção, porque... eu acho que o hiperrealismo já está nas interpretações. Sim. Já é intrínseco do filme, né? Exato. Passar o servição aqui, então, no Coração do Mundo, em cartaz em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, em Contagem, é claro, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Salvador, São Luís, em São Paulo, aqui em São Paulo, no Cinesesc, no Espaço Itaú da Augusta e do Frei Caneca, e no Instituto Moreira Salles. Está lá no Recife, está no Rio, está em Rio Branco, está em Teresina e está em Vitória. Inúmeras praças do nosso Brasilzão. Vale muito a pena ver esse filme da Filmes de Plástico. E a sessão que vai ter especial na terça que vem? Também no IMS, né? No Instituto IMS, com a presença dos realizadores e da Grace, né? Atriz. Bacana. Bela oportunidade para bater um papo com o pessoal por lá. Vamos às notícias, Bruno Graziano? O que você manda aí? O que foi novidade ou o que teve de mais relevante aí na semana? Você que curte uma TV a cabo, a HBO tem 2 produções originais brasileiras programadas para o mês de agosto. A série documental Babel SP, assinada por André Amparo, vai apresentar em 7 episódios de 1 hora de duração o encontro entre refugiados árabes e brasileiros sem teto, que passam a compartilhar um prédio ocupado na Liberdade. Lembra um pouco a história do nosso amigo Hassan, aliás, que agora cuida lá do Al-Geniá. De repente foi até inspirado numa dessas ocupações lá na Liberdade mesmo. E tem o Pico da Neblina, que retrata uma São Paulo onde a maconha foi legalizada. Que maravilha! Uma produção da poderosa O2, capitaneada por Fernando Meirelles e pelo seu filho Kiko Meirelles, que assina a direção geral. Vão ser 10 episódios de 1 hora também, dirigidos por nomes como Luiz Carone, Rodrigo Passavento, ali dos próprios Kiko e Fernando Meirelles. Ambas as produções já têm data para estrear. Pico da Neblina vai ao ar em 4 de agosto, às 21 horas, na própria HBO, enquanto Babel SP começa a ser exibida dia 1º de agosto, hoje, quinta-feira, às 23 horas, no canal Max. Seu plano que você acaba de contratar tem o Max e a HBO, Grazi? Infelizmente não, Lucas, porque eu contratei o plano básico em função do Canal Brasil. Aliás, no dia da instalação, o técnico, enquanto ele fazia seus testes de IP, né, de conexão, eu comentei despretensiosamente de que eu só estava abrindo aquela conta de TV a cabo por causa do Canal Brasil, porque eu gostaria de ver filmes brasileiros. E ele, num espanto aturdido, falou: sou ouvinte do Central Cine Brasil. Quem dera, Lucas, ainda chegaremos nesse nível. Mas a resposta dele, na verdade, não foi nada animadora. Ele parou o serviço, olhou pra mim aturdido e disse: você foi o primeiro que me disse isso. Eu não sabia nem que existia este canal. Tá, o Canal Brasil, infelizmente, não chegando na massa. Nenhuma novidade, né? Nenhuma. Mas a HBO é vamos dizer assim, o Canal Brasil de Venice Beach. E também o canal da nata das séries brasileiras, né? O canal que, antes de ter esse boom de séries, que segundo o Bruno Dias só gostam de série de quem gosta de ver gente falando. Peculiar o comentário. Mas antes mesmo de bombar as séries de modo geral, a HBO já produzia grandes obras como Filhos do Carnaval, né? E as gringas também, Soprano, que é a revolucionária de lá, e a maior série de todos os tempos, The Wire, é da HBO também. The Wire, tem gente que diz que é o Sopranos, né? The Wire é bem melhor.
Mas essas duas brasileiras são feitas por diretores jovens, né? O Kiko é um contemporâneo a nós ali, um cara jovem, muito jovem. Apesar de ter o pai como um mestre, né? Por trás. E o Babel SP também foi feito por gente jovem. Então vamos ver aí essa nova safra de realização. Com as ameaças... As premissas são muito boas, né? Os argumentos são bons. Agora eu ia te perguntar, com as ameaças Ancine, o financiamento público, né, do cinema brasileiro, será que esses canais vão ganhar ainda mais força? Esses canais têm crescido nas produções, graças a leis governamentais também, esses canais têm sido meio que obrigados a fazer produções nacionais. Será que eles ganham ainda mais força daqui pra frente? Eu espero que sim, no âmbito de que eles continuem investindo e que invistam cada vez mais com recursos próprios. Porque eles dependem também de financiamento público, na verdade, né? Isso, eles contemplam muito dos seus orçamentos com o dinheiro fazem parcerias, né? Com o fundo setorial, através da regulação da Ancine. E porque o que precisa ficar bem claro aqui é que a Ancine ela não patrocina nada, né? Ela é uma agência reguladora. O Olavo de Carvalho descobriu isso essa semana, você viu? O Olavo, ele como um grande astrólogo, né, que ele descobre as coisas talvez um pouco tarde, porque ele sempre fica no espaço, né? Ele deu uma tweetada falando, a Ancine não vai pagar nada, porque o filme dele parece que derrubaram o doc, né, que eu fazer sobre ele com... Falando, Ancine não vai dar dinheiro nenhum, eles só lançam um edital e vem uma empresa privada e coloca a grana. Ele descobriu agora que é assim que funciona a Lei Rouanet, por exemplo. Né? É engraçado, né, porque, enfim, o Bolsonaro também ele realmente, nas últimas semanas, declarou que queria extinguir, era a grande vontade dele, só que aí, se reunindo com, acho que, pessoas um pouco mais centradas e que conhecem um pouco mais a coisa, ele entendeu que não vale a pena, não faz sentido. Dá dinheiro, inclusive. Mas os recursos do fundo setorial parece que vão tentar tirar da alcunha da Ancine, e isso é difícil porque teria que ser com medida provisória, mas é possível. Enfim, a tentativa vai ser constante. Mas eu acho que é muito difícil que aconteça. Agora, até lá, eu acho que é um bom momento, um bom semestre, um bom próximo ano, justamente desses grandes canais, dessas grandes redes, esses grandes grupos de comunicação que possuem canais na TV a cabo, e esses streaming investam cada vez mais e se arrisquem mesmo, porque já está comprovado que o público quer ver, a quantidade de obras que tem brasileiras na TV a cabo já é maior do que a lei que exige uma cota mínima, ela exige. Então, o mercado está formado, o público já está homogêneo, já acompanha as séries. Assim como no cinema, falta uma resposta do público agora, né? Também, né? Com as séries não, né? Pelo contrário. Você acha que com as séries de TV a cabo também? Muitas séries brasileiras já conseguindo segunda, terceira, quarta temporada, né? Isso é verdade. Muitas séries ultrapassando recordes de público de outras séries americanas. Eu acho que a gente está chegando num boom de série que o longa-metragem, sobretudo o longa-metragem autoral, vai sofrer realmente uma queda de número de produção mesmo e de quantidade de recursos, acho que nos próximos 3 anos. Em compensação, a série pode tomar esse lugar até pela relevância dos temas, né? Sim. E por não depender desse... Porque a tática agora que me soa economicamente até interessante, ao mesmo tempo é um pouco maquiavélica também, que é o seguinte: os recursos hoje, eles são dados por projeto. Simplificando, né? Por projeto. Você tem uma produtora, você apresenta um projeto, esse projeto pode ser aprovado ou não, e você recebe os recursos ou não. Agora o que eles querem é que os recursos vão para produtoras, para empresas, dizendo que isso vai impulsionar as microempresas e os pequenos empreendedores. Se você pensar na teoria, isso faz todo sentido, porque você investe num grupo de gente. Só que isso facilita? Porque você tem uma produtora que, com um projeto que, vamos dizer assim, talvez questione esses ideais mequetrefes que o Bolsonaro impõe de maneira atrapalhada, quase que um show business de fundo de quintal. Você pode travar uma produtora, mas você não trava um projeto, mas não trava uma produtora. Com isso, eles vão querer que os recursos vão para todos que estão alinhados 100% com o seu fio narrativo que ele quer recriar no Brasil. Então é um jeito de você acabar com a raiz às vezes de um grupo de realizadores mesmo, assim. Enfim, é complexo o tema. Vamos voltar aqui para as séries e as obras e o cinema, que é o que importa. Vamos pro Pitanga, então. Um dos maiores nomes do cinema brasileiro, o ator Antônio Pitanga, completa 80 anos em 2019. Em comemoração, a Cinemateca apresenta uma programação
com os trabalhos mais importantes de sua trajetória, que atravessou quase todo o cinema brasileiro. Pitanga foi marcante no cinema novo, no cinema marginal, na fase Embrafilme e também na produção contemporânea, transitando entre o teatro e a televisão. A entrada dessa mostra é gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria 1 hora antes de cada sessão. A programação está lá no cinemateca.org.br/Antônio Pitanga, 80 anos. O doc do Pitanga, que saiu, se não me engano, ano passado, genial também. Genial, do Beto Brant, da Camila Pitanga, sua filha maravilhosa. É um documentário não só querendo, né, elogiar pela existência, pela importância do que é a figura do Pitanga, mas é um documentário muito legal, que faz enaltece ele vivo, né? Isso é o mais gostoso, eu acho. Ele vigoroso, com vontade de viver. Enaltece o negro brasileiro, a história do negro, né? Com uma edição... Reconta a história do negro brasileiro no século XX através de um ator, que é talvez o maior ator negro da história do país, junto ali com o nosso amigo, nosso amigo espiritual, Grande Otelo, né? Nosso amigo. Antônio Pitanga, só dizer alguns títulos aqui, né? Sempre bom lembrar, né? Barra Vento, do Glauber, de 1962. A Idade da Terra, também do Glauber, de 1980. Que mais? Quilombo, do Cacá Diegues. Ele tem participações no Fuzis, do Rui Guerra. Que mais? É muito filme. O Pitanga, Na Boca do Mundo. Monstruoso. Não, monstruoso. É uma Eternamente Pagu, de 88. Que é uma Gangazumba, também do Cacá Diegues. A Grande Feira, um dos filmes precursores do cinema novo. Que mais? Quando o Carnaval Chegar. É um ator de dezenas de filmes. Prolífico e tá vivo. Tem que ser homenageado em vida mesmo. Com certeza. Inspirado em histórias reais e com indígenas como protagonistas, o filme A Febre, da diretora brasileira Maia Dahin, ganhou seu primeiro teaser nessa quarta-feira. A estreia do longa acontece na próxima semana no 72º Festival de Locarno, na Suíça. Dá para assistir lá no YouTube o teaser de A Febre. Mais um filme com protagonistas indígenas, muito importante. Tem que ter mais filme feito por indígena também, né? Enfim, tem que estar na tela. Os nossos nativos brasileiros continuam sendo caçados. Mais do que nunca. Mais do que nunca não diria, mas enfim, voltou com tudo a caçada aos nativos brasileiros. Voltou, e a gente cantou a bola aqui ano passado durante várias vezes de que o cinema ambiental ganharia um espaço estrondoso aí na cinematografia brasileira nos próximos anos. Isso está acontecendo, até por questões políticas, mas esse filme foi feito, né? Esse filme foi feito antes de ter virado o ano, e agora o trailer, realmente o teaser é muito bonito. Legal. É muito instigante. Filme gravado em Manaus, né? Isso com essa expansão geográfica do cinema brasileiro. Nem com essa expansão eu não me lembro do filme que se passa em Manaus, por exemplo, filme recente, assim. Em Manaus agora você me pegou, né? Que tem... Mas enfim, é engraçado como a safra recente, ela pega justamente na urbanização do índio, né? De como o índio urbano ele sofre ele vive esse dilema do seu primitivismo e de encarar esse frenesi do caos urbano do século XXI. Isso me lembra uma frase que eu vi, que é triste, mas que, infelizmente, se a gente pegar o nosso cinema contemporâneo, a gente percebe como o brasileiro está triste, né? Difícil não estar, né? O Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro tem como líder de indicações, em sua 24ª edição, o filme As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra. Essa premiação reúne cerca de 50 críticos ligados às principais associações brasileiras. São ainda, além do As Boas Maneiras, 11 indicações para Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. Indicações também, 9 indicações para Beijo no Asfalto e para Benzinho. Enfim, mais um prêmio enaltecendo a produção brasileira, especialmente do ano passado, né? Para filme do ano, por exemplo, estão concorrendo aí
O Animal Cordial, Arábia, O Beijo no Asfalto, Benzinho e As Boas Maneiras. Boa lista, né? Bom Boa quinteto lista. Concorrente ali da categoria principal. E converge muito com a opinião do Central Cine aqui, Muito, né? né? É curioso. De nós, os 5 participantes aqui, tem filmes que foram enaltecidos durante o ano inteiro, né? É basicamente os filmes dos quais a gente falou. que a Você, gente por escolheu. exemplo, ajoelha e bate palma para o Animal Cordial, né? Gosto muito. Mas escolhi Arábia como filme do ano. Como filme do ano. Já o Paulo é um fã urrante de O Beijo no Asfalto. Gostei, Eu gosto gostei muito também. de Benzinho. Bom também. Bom. E todos aqui da bancada gostaram muito. As Boas Maneiras. As Boas Maneiras, Também. tive uma história curiosa que assisti no Rio de Janeiro, lá no Espaço Itaú, lá de Botafogo, né? Sim. Perto ali da Praça... Largo Machado de Assis? Não, ali é o Espaço Net, né? É o Espaço, não, é o Largo do perto do Largo do Machado, exatamente. Né? Assisti numa sessão às 7 horas, aí numa terça-feira, umas 20 pessoas na sala e Vazio. num calorzão, né, próximo do verão, era um dia quente. Eu gostei muito do filme como único, talvez, paulistano na sala. Em compensação, a cariocada Não saiu curtiu, dizendo cara? que merda de filme. mesmo? Mas que merda! Este filme é uma merda! Tem Foi gente que desse saiu jeito, cara? desse Tá jeito. brincando. Eu acho que o carioca não gosta de lobisomem, deve ter alguma coisa aí que Carl Jung talvez explique na Não gosto psicanálise. da visão. E não pegaram a Marginal Pinheiros ali, eles não pegaram essas referências. Aí que tá, né? não sacam que quer ver um lobisomem num shopping. Paraisópolis. Paraisópolis não. Será que é um filme mais paulista? Então, olha só, interessante. E em compensação, numa época próxima ali, eu vi o documentário do Chico Buarque lá no charmosíssimo Cine Santa Teresa, aplaudido de pé. Porque o carioca é isso, é Chico Buarque e, entendeu? E Cacá Diegues. É isso aí. Isso aí. Tem muito das referências regionais mesmo, né? Acho que de uma questão afetiva, né? O cinema vai muito disso também, né? Como, citando Murilo Costa, que não está aqui também... Murilo Costa, largue a publicidade e retorne ao Central Cine Brasil. O cinema brasileiro precisa de seus comentários aveludados. Ele que nos trocou pela publicidade citou... A vida não é só dinheiro, Murilo Costa. Ele falou que gosta muito de No Coração do Mundo e dos filmes da Filmes de Plástico, porque lembra muito o ABC, o querido ABC paulista do Murilo. Né? Uma zona industrial também. Murilo e Paulo, né, que são os filhos do ABC, comentaram muito isso. Filhos do ABC também, né? Imagino. Nós que não somos, né? Nós que somos pessoas mais cosmopolitas. civilizadas, brincadeira. Mas engraçado, trouxe pra eles também essa memória afetiva, né? Os filmes do É pessoal da verdade. da Plástico. São a região metropolitana que se identifica pelo Brasil, né? Isso é muito curioso mesmo. O Festival de Cinema Latino-Americano se encerrou nesse 31 de julho e temos a premiação dessa grande festa do cinema nacional. Citamos, né? Na semana passada, o filme da Helena Inês, falamos das obras que estariam em cartaz. E o melhor filme da mostra Escola Ciba Select foi para A Herança do Vento, de Alejandra Retana, César Camacho e César Hernandes. Menção rosa da mostra Escola Cinema Ciba Select foi para Até que Chega o Amanhecer, de Arão Acunha, e Dançar a Guerra, de Caroline Ada e Thales Pessoa. Melhor coprodução internacional foi para Pornô para Iniciantes, de Carlos Amélio. Melhor filme do público Selvagem, de Diego da Costa. Prêmio de comercialização internacional, Cinetrem, foi para No Coração do Mundo, nosso filme retratado nessa edição do programa, do Gabriel Martins e de Maurílio Martins. E o prêmio Cinear para O Último Romântico, de Natália Garcia Agras, do México. Falando então das estreias, né? Além de No Coração do Mundo, mais 2 filmes estreando nessa quinta-feira nas salas de cinema do nosso Brasil. Tem Abaixo a Gravidade, uma ficção do Edgar Navarro. E tem também Bloqueio, documentário de Vitória Álvares e de Quentin de la Roche, sobre a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Mais 2 filmes estreando nas salas de cinema nacionais. Me chama a atenção o novo filme do Edgar Navarro, quero muito ver. Te agrada o trabalho do Edgar? Eu gosto muito do Super Outro, né, que é um clássico, tá até na lista dos 100 melhores filmes da história do cinema brasileiro. O Edgar é um daqueles cineastas dos anos 60 que ainda estão vivos, que a gente não lembra, não conhece, mas que eram marginais aí, e que eu acho que, assim como o Rosenberg, que nos deixou há pouco tempo, ele
ele hoje encontra uma liberdade para fazer os seus filmes e um certo conforto no digital, nas possibilidades do digital, que são muito interessantes. Eu quero muito ver, deve ser muito bom. Ele é um cara muito inventivo, um baiano aí que mistura realmente que faz um cinema antropológico, um cinema que mistura fé com sagrado com profano, vamos dizer Sim. assim. Falando em cinema marginal, você pegou a referência a um ícone do cinema marginal lá no coração do mundo ou não? Opa, Escola Estadual Carlos Reichenbach. Teve isso aí, belíssima homenagem ao Carlão. Teve essa homenagem Caçavetes brasileiro. É isso aí. Estamos falados, Bruno Graziano? Mais que falados. Semana que vem a gente tá de volta para falar de mais cinema brasileiro. Obrigado, siga a nossa newsletter, assine a nossa newsletter, acompanhe os nossos textos, nossas dicas do cinema nacional também escritas. Assine o nosso podcast no Spotify, em todos os canais disponíveis. E vamos nessa, vamos apoiar o cinema brasileiro, pessoal. Viva o cinema mineiro, viva o cinema pernambucano, viva Edgar Navarro, viva Glauber Rocha, viva Leon Hirschman, viva Joaquim Pedro de Andrade, viva Cláudio Assis, viva Kleber Mendonça Filho, viva todos os realizadores aí que fazem um cinema que espanta e que instiga. É isso aí, até semana que vem.